Aí, vamos, irmãos, nos colocar em pé para ler a palavra que Deus trouxe no coração, no livro dos Salmos, no capítulo 121. Essa vai por aqui, né, doutor? Eu vou sair daqui, peraí. É verdade, tinha esquecido. Pode achar aí que eu saio. 121. Tinha me esquecido, é só depois, né? Glórias a Deus. Glória a Jesus. 121. A propaganda da Goldberg aí. Boa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus é guarda fiel do seu povo. Deus é guarda fiel do seu povo. É tão abrangente isso, irmãos. É tão maravilhoso. Porque guarda por guarda, a polícia também é, o exército também é, a aeronáutica, a marinha, um segurança particular, como muita gente tem, também é. Mas esse guarda aqui que a palavra fala, não é um guarda só de força física, um guarda que te protege com o seu poder, com a sua guarda mesmo. Ele é guarda, ele é amigo, ele é confidente, ele é médico, é advogado, é terapeuta, é conselheiro. E acima de tudo, ele é Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Esse guarda também é rei. Veja que coisa. Agora, o rei é guardado, ele não guarda ninguém. Mas o teu rei não. O teu rei te guarda. E não é guardado por ninguém. Porque ele por si só garante a sua segurança e por conseguinte a dele também. A Irmandade sabia que Deus não tem vaidade? Que Deus não precisa de autoafirmação? Que Deus não precisa que ninguém reconheça o seu poder? E eu explico para os irmãos por quê. Quantas vezes Deus já mandou a sua palavra, já falou conosco, dizendo, confia, eu estou te guardando, confia, eu estou fazendo a obra, espera, eu estou trabalhando, mas a gente vai lá, põe a cunha, põe a colher de pau no meio, mexe daqui, mexe dali. Talvez a gente não diga com a nossa boca, eu não estou confiando muito não que Deus vai fazer. Talvez nós não digamos, mas uma ação vale por 1000 palavras. As nossas ações terminam por demonstrar que nós não estamos confiando. E você pensa que Deus não sabe? Você pensa que Deus não vê? Fala, olha, não está confiando. Tá vendo? Eu falei para esperar, está lá reinando, está lá mexendo. Está lá falando o que não é para falar. Está lá insistindo no que não é para insistir. Mas não tem problema. Eu amo ele. Eu amo ela. E eu vou fazer do mesmo jeito, porque a palavra de Deus não volta atrás.
Então, irmãos, essa noite Deus quer estreitar relacionamentos. Hoje Deus quer ficar mais perto de você. Não é você mais perto dele. Ele quer se aproximar de você essa noite. E o Senhor te diz, através da minha palavra, eu vou te abrigar debaixo das minhas asas. E debaixo da minha sombra tu estarás seguro e segura. E mal nenhum chegará na tua vida no nome do Senhor Jesus. A própria palavra fala que aqueles que confiam no Senhor, que creem no Senhor, é necessário que creiam nele em espírito, verdade e vida. Só que escrever é mais fácil do que falar, do que fazer. Falar é mais fácil do que executar. E Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe da nossa dificuldade, e Deus sabe que quando você não crê, não é no poder de Deus, é no seu merecimento. Eu sei que Deus pode, eu sei que Deus tem tudo na sua mão, mas eu também sei o quanto eu peco, o quanto eu erro, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falho, e sendo Deus um Deus de justiça, logo Ele não vai fazer o que eu estou esperando. Mas o Senhor pôs essas palavras na boca de Abacuque, um homem de carne e osso falho. Imagina as palavras da boca de Deus. Abacuque disse, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, irmão, Deus sempre se lembrará da misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que isso quer dizer? Que ainda que Deus tivesse que nos castigar, tivesse que nos punir, tivesse que cobrar de nós alguma coisa, a misericórdia dele é maior do que o juízo dele. Dá glória a Deus, irmão. Ainda que alguma coisa ruim esteja na tua vida, a misericórdia de Deus te cobre essa noite no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quantas e quantas vezes nós olhamos para cima ou não olhamos para canto nenhum, buscando socorro. Busca nas autoridades, busca na política, busca no trabalho, busca na medicina, busca nos amigos. Então nós não lembramos, irmão, que quando Deus fecha a porta, ninguém abre? Mas você fala, aquela pessoa foi tão ruim para mim, quando eu precisei, ele não me atendeu, ela me virou as costas. Irmão, é o Senhor que fechou as portas. Porque Ele que é guarda do seu povo, não é teu amigo, não é teu advogado, não é o teu médico, não é teu marido, não é tua mulher. O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando você parar de olhar para a esquerda, para a direita e começar a olhar para cima, você vai enxergar o Senhor de braço aberto para atender a voz da tua oração. Então receba nessa noite fé pela palavra no nome do Senhor Jesus. Receba a alegria da palavra, receba contentamento da santa palavra de Deus e saiba que o Senhor está ouvindo a voz da tua oração e Ele toca em você por esta santa palavra essa noite e te diz glorifica Deus, porque o teu socorro está chegando aí bem depressinha. Bendito seja Deus. Imagina um rei, irmão. Elevo meus olhos para os montes e onde me virá o socorro. Um líder, um estadista, não é que nem hoje, que vai para o Senado, vai para o Tribunal Superior Federal, e vai não sei para onde, e tem foro privilegiado não sei na onde. Lá era no fio da espada, irmão. Me matava só para ver o tombo. E a guerra? E o adversário no calcanhar dele querendo destruir. Irmão, você está sendo tentado. Irmã, você está sendo tentada. E o inimigo quer de todas as formas te destruir. Mas o Senhor diz pela sua palavra, ele não vai conseguir. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não vai permitir. E hoje Deus dá uma ordem para o inferno. Vai-te, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Sai da vida da igreja no nome do Senhor Jesus. Sai do caminho da serva de Deus. Sai do caminho do servo de Deus.
porque o guarda fiel do seu povo está aqui, irmão. Glorifica o teu Senhor, porque você não está sozinho nessa terra. Você não está sozinha nessa terra. O adversário não vai fazer o que quer na tua vida, não, irmão. Porque a tua vida está debaixo das ordens do teu Senhor. E os teus projetos estão assinados e avalizados pelo Rei da Glória. E onde estão as tuas mãos? Estão as mãos do Senhor sobre as tuas. Alamaia. Glória o nome do Senhor. E os olhos da inveja, irmão, vou pregar o que Deus está dando de pregar aqui, irmão. E os olhos da inveja, os olhos da cobiça, os olhos que querem o teu mal, não se alegrarão pela tua derrota, mas Deus vai tampar a boca do teu adversário, porque vem nascendo uma grande vitória na vida dessa igreja, irmão. Vem vindo uma grande vitória na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias desceu no calabouço. O povo hebreu teve que atravessar, amados irmãos, o deserto. Glória a Jesus. Daniel na cova dos leões. Os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente. Jonas no ventre do grande peixe. Paulo naquele naufrágio, depois picado pela cobra, depois uma masmorra romana, Pedro crucificado de ponta cabeça, Tiago esfolado vivo, e quando, irmão, tudo isso acabou, já estão glorificados junto à glória de Deus. Deus te disse, prepara, essa tua prova vai acabar, essa luta vai acabar, e no final de todas as coisas, Deus vai te dar uma coroa de glória lá no céu. Glorifica o nome do teu Senhor, demônio nenhum ficará no teu caminho. Glória a Deus nas alturas. Força estranha nenhuma ficará no teu caminho. Ardil nenhum do inferno ficará no teu caminho. Porque o teu guarda é fiel, irmão. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Teu guarda é fiel. Ele não dorme nem tosqueneja. Ele não deixará o teu pé vacilar. Quando você ameaçar cair, ele te põe no braço, irmão. E se você não tem força, o Senhor te pega nos braços essa noite pela sua santa palavra. Glória, glória a Jesus. Chega o momento da nossa vida, chega o momento da nossa vida cristã, da nossa fé, que a gente vai amortecendo, vai adormecendo na fé, e parece que a palavra já não alcança a gente mais. Parece que o coração já não recebe mais a palavra, porque é tanta coisa que o adversário lança no nosso caminho, é tanta tranqueira, é tanto entulho, que parece que a palavra não chega mais. Ela para no meio das tranqueiras, ela para no meio das incredulidades, ela para no meio das conversas fiadas, ela para no meio das coisas que não prestam e não consegue nos alcançar mais. Irmão, hoje o Senhor vai limpar o caminho entre você e o teu Deus. E o que você mandar para Deus vai chegar até Ele. E o que Deus mandar para você vai chegar até você, no nome do Senhor Jesus. Você pode ter dito, Senhor, estou me sentindo sozinho. Parece que eu estou abandonado. O Senhor te diz, eis que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Eu estou bem atento, eu sou a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E o Senhor te diz, recebe agora pela minha palavra o abraço do Espírito Santo na tua vida. É como se você batesse numa porta e dissesse, tem alguém aí? E o Senhor grita de dentro da tua alma, eu estou aqui, vivo. Deus está vivo aí, irmã? Dá um glória a Deus aí. Deus está vivo aí na live, irmão? Dá glória a Deus. Deus está vivo, irmão? Dá glória a Deus. Senhor, tu estavas adormecido em mim, mas agora eu já te despertei. A tua palavra te despertou em mim. E o Senhor manda avisar a sua igreja, irmão. Eu não tinha nem pretensão de pregar essa palavra, mas o Senhor que trouxe. O
Senhor manda avisar a tua igreja, o que não subiu na sua mente e não desceu no teu coração é o que eu vou fazer na tua vida. E se o adversário está achando que vai frustrar os meus planos na tua vida, ele está muito enganado. Esse 2021 para 2022, você vai virar cantando, dando glória a Deus. Alamanaia. Você vai virar pisando na cabeça da serpente. Eu não te disse que na prova eu ia te exaltar, eu não te disse que nessa pandemia eu ia virar teu cativeiro, enquanto o mundo estava de ponta cabeça eu não te abençoei, eu não te sustentei na minha mão, ainda que você não cresce, ainda que você se desesperasse, um dia atrás do outro os meus sinais foi pipocando na tua vida, foi ou não foi, irmão? Na última hora Deus aparecia, na última hora Deus livrava, na última hora Deus criava um caminho, na última hora o telefone tocava, na última hora o que estava quebrado funcionava. Dá glória a Deus, a tua vida é feita de milagre. Ô crentaiada, glorifica a Deus, tua vida é feita de milagre e vai ser assim até o fim dos teus dias, porque Tiago escreveu, os sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, se beber alguma coisa mortífera, tocar na serpente não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, que o sinal de Deus caia sobre a igreja agora. Receba o sinal de Deus aí, irmão. Receba o sinal de Deus aí, irmão. Que o Senhor está vivo. O tição que fumega ainda não se apagou. E hoje Deus dá um soprão nele. E a chama do Espírito se acende novamente. E se acenderá todos os dias da tua vida, e o Senhor sempre soprará a sua palavra a teu favor, e a chama da fé vai ficar cada vez mais acesa, e nesse mundo de escuridão, a tua chama acesa será uma cidade iluminada, aleluia, aleluia, edificada sobre uma montanha forte, e os teus inimigos não te alcançarão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus das alturas. Se você veio buscar a palavra por algo espiritual, está aqui a resposta. Eu vou passar na tua casa e vou quebrantar tudo que é coração duro. Se prepara bem, porque você vai cantar por causa dessa palavra. Se o teu problema é material, a chave de Davi está na minha mão e eu coloco ela na tua agora. Aleluia. Alamanaia. O problema, irmão, que você não vê a obra, porque você quer a obra hoje em 3 minutos, e Deus opera é no conta-gota mesmo, é de fé em fé, diz a palavra, é de valor em valor, é de vitória em vitória. Você não pensou que se você receber tudo de uma vez, você tem que morrer, acabou a missão, acabou a história, não tem como ler um livro de trás para frente, vai caminhando de valor em valor, de vitória em vitória, para hoje tem vitória para você, dá para dar glória a Deus? E amanhã, Senhor, amanhã tem vitória de novo. É vitória, irmão. É valor em valor. É de promessa em promessa. É de palavra em palavra cumprindo na tua vida. Não se desespere. Não tente adiantar o tempo. O Senhor do tempo está a teu favor. Pode ficar tranquilo que o relógio, que o banco, que a duplicata, que o exame, que o médico, que o governo nunca vão andar na frente do teu Senhor. O teu Deus está sempre um passo na frente da tua prova. O Senhor não persegue a tua prova, Ele se põe diante da tua prova. Ele não anda atrás da prova, Ele fica diante dela, e quando Ele abre o braço e fala, para, ela tem que parar. Então não se preocupe dizendo, Senhor, vai ali a minha prova, corre atrás dela, Senhor. Não se preocupe, irmão, porque ela é fisgada na mão de Deus. Quando Ele der um toquinho na linha, ela tem que parar, no nome do Senhor Jesus. O Senhor tem tudo sob controle, domínio total de Deus sobre a nossa vida. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? O domínio total de Deus sobre a tua vida. E quer saber de uma coisa?
É tempo de prosperidade na vida da igreja. Tempo de derramamento de bênção sobre a igreja. E o Senhor diz pela sua palavra, preparemo-nos muito bem por essa palavra. Porque as bênçãos vão cair como chuva sobre a tua cabeça. Senhor achou você preparado diante dele. E os teus braços não darão conta de colher os frutos que Deus te porá nas tuas mãos. Mas o Senhor vai fazer com que a sua bênção espalhe pela sua casa, pela sua parentela, pela sua família, até para a irmandade. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Sabe que Deus mostra, irmão? Um arado passando na terra, revirando a terra, aqueles pelotão de terra virando para cima assim, e depois vem outro trator e vem debulhando ele, que fica aquela terra bem marronzinha, bem prontinha para plantar. E essa palavra é uma semente boa, irmão. Senhor está revirando a terra, minha irmã. E os torrãozão que tem lá na tua casa, Deus vai quebrar tudo. Senhor vai cair, mandar Senhor vai quebrar tudo os torrão agora pela palavra. Cada glória a Deus que você der um torrão que você vai quebrar na tua lavoura. Deixa Deus lançar semente aí, irmão. Dá glória a Deus. Ô, irmão Rodrigo, mas eu tô chorando. Toda semente precisa de água. Chora mesmo. Deixa ela ser regada com as suas lágrimas, porque o fruto vai ser doce. Você vai dar glória a Deus. Se você entrou aqui enfermo, seja curado agora no nome do Senhor Jesus. Se você tem uma enfermidade na tua casa, leva a cura agora no nome de Jesus. Se tem um coração duro lá, Deus vai quebrar agora. Você está preocupada com o teu futuro? Você não tem uma perspectiva de futuro? O teu futuro é o Senhor Jesus. Olha o nome dele aqui, ó. Senhor te diz, eu sou a garantia do teu futuro, eu sou guarda fiel do meu povo. Você está frustrado porque alguma coisa, jovem, moço, moça, pode não ter saído de acordo com o que você queria, pode ficar em paz, está tudo na minha mão. O que eu tenho preparado para você é grande, é maravilhoso, e o teu sonho não morreu, não vai morrer. Aleluia. O teu pai é pobre, mas o teu Deus é rico. Eu vou te levar lá em cima. Vou pregar o que Deus está mandando, irmão. Vou pregar o que Deus está mandando. O Senhor te diz, você não vai ficar em balcão de lanchonete. Eu vou te levar lá em cima. Eu vou te abençoar. Todo trabalho é digno, mas você não vai trabalhar no McDonald's. Eu vou te levar lá em cima para a glória do meu nome na tua vida e na tua casa, para mostrar que a oração de um pai e de uma mãe ainda funciona. E irmandade, está caindo fogo do céu agora aqui. Vai em paz para tua casa. O teu guarda fiel hoje desembaia a espada e te diz, eu quero ver qual é capeta que fica diante da palavra. Amanhã mesmo já vai pipocar outro sinal na tua vida. E você vai juntando as peças. E quando tiver pronto o quebra-cabeça, você vai ver, Senhor, agora eu entendo. Era o Senhor trabalhando na minha vida. Sempre foi o Senhor, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi o Senhor, sempre será o Senhor. Você entende porque Deus foi te buscar onde você estava? Você entende porque você passou pelo que você passou? Você entende porque tua adolescência foi virada do avesso? Para eu te trazer hoje aqui como uma pedra da esquina, como uma árvore que já sofreu as tempestades, que já sofreu as podas, que já sofreu a quebra dos galhos, que já quase foi arrancada, mas continua de pé. Tu és uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e teus filhos são frutos que Deus te deu. Glorifica a Deus, a tua casa não se perderá. Você vai numa maternidade, nasce nenenzinho de todo jeito.
Nasce nenenzinho de 400 gramas, de 1 quilo, de 10 quilos, de 20 quilos, de 5 quilos. Nasce nenenzinho preto, amarelo, cor de abóbora. Nasce loiro, nasce careca, nasce vesgo, nasce cego, nasce aleijado. Mas tudo é bebezinho. E depois as coisas vão se acertando. Outro nasce com lábio leporino, eles vão lá, fecha a fenda. Outro ajeita daqui, outro opera de lá. Outro nasce com o pezinho virado para trás. E daqui a pouco está todo mundo bem, está todo mundo andando, está todo mundo correndo. E o Senhor te diz, não importa, você nasceu. E eu estou construindo cada dia a minha obra na tua vida e vou levar você até o fim. Olha para trás, irmão, e vê o que você passou e vê se tem Deus na tua vida ou não tem. Olha de onde você veio e olha onde Deus te colocou. Tem alguém aqui que é grato a Deus? Sabe qual é o pior demônio que tem no meio do povo de Deus? A ingratidão. Para mim, vocês não precisam responder, que eu não valho nada, um ovo cozido. Mas responde para o teu Deus, você é grato a Deus? Você é grato por essa roupa que você está vestindo aí? Pela comida que você comeu hoje? Pelo carro que você está andando? Você é grato a Deus pelo teu trabalho, pela tua empresa? Amanhã você tem boleto para pagar, é porque você tem uma empresa que Deus te deu. Seu carro vai vencer o IPVA, porque Deus te deu um carro. Quero pedir para a Irmandade levantar um clamor de gratidão aqui agora. Sabe por quê? Porque o adversário está lançando seta no meio do povo de Deus e esfriando a igreja, e diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Saiba que a ingratidão é a irmã gêmea da iniquidade. E quando você é um crente ingrato, você se afasta de Deus. Quero pedir para a Irmandade, no nome do Senhor Jesus, levantar aqui 2 minutos um clamor de gratidão. Fala para Deus o que Ele significa na tua vida. Fala para o guarda que você reconhece que Ele está te guardando de verdade. Fala para o guarda que você sabe que Ele tem te ajudado, que Ele tem te protegido, que foi a mão dEle naquele acidente, que foi a mão dEle naquele trabalho, que foi a mão dEle naquela doença, que foi a mão dEle naquele aperto. Fala para o guarda, eu reconheço a tua existência. Bonito de ver, irmão. Fala pro guarda, eu reconheço que tu tens me guardado. Eu reconheço que o Senhor é guarda fiel da minha vida, da minha casa. Aleluia. E Ele te diz essa noite, eu serei o teu guarda todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. E esse mal que tanto está judiando de você, como um espinho na tua carne, o Senhor, num piscar de olho, no estalar de dedo, está tirando esse mal da tua vida agora. Ser liberto agora, no nome de Jesus. E vai em paz para a tua casa. Amanhã amanhece o dia feliz, contente, satisfeito. Dizendo, Senhor, o sol nunca parou de se levantar e de se pôr. Quando é no final do dia, ele encerra o seu trabalho e vai descansar. Mas quando for amanhã cedinho, ele levanta de novo. Assim a tua misericórdia se renova na minha vida. Faz inscrição de novo. Bate na porta de novo. Procura de novo. Vai no banco de novo. Liga para o cliente de novo. Vai na escola de novo. Começa tudo de novo. E o Senhor te diz, a tua bênção está te esperando lá. Eu já dei ordem, o coração do rei já está na minha mão, já vão te receber, já vão te aceitar, não pergunta nada, só vai seguindo, mas antes era de um jeito, agora é de outro, glória a Deus, Senhor, isso aqui é Deus, eu estou vendo que isso aqui é Deus, que a porta estava fechada, agora ela está aberta, eu estou vendo que isso aqui é Deus, que falou que não, agora está rindo para mim, mostrando os dentes, não pergunta não, a porta vai abrindo, você vai passando, vai entrando. Quando Pedro estava com o anjo e a porta abriu, ele não perguntou cadê a chave, quem apertou o controle, ele só foi passando, vai passando, sai da tua prisão agora, as portas estão abrindo, a cadeia está caindo, não interessa, é Deus. Vamos em paz, amados irmãos, animados por essa santa palavra. Segunda-feira vai ser de alegria para todos nós. E o adversário vai ficar debaixo da sola do teu sapato, que é o lugarzinho dele. E você cantando feliz. Até esse espírito de ansiedade, depressão que te acompanhou até aqui, o Senhor está arrancando agora pela sua santa palavra.
O Senhor está arrancando com raiz e tudo esse espírito imundo que quer tirar a tua alegria, que quer tirar a tua paz, que quer tirar a tua juventude, que quer tirar a tua esperança, que quer tirar até a tua vida. Meu Deus, irmão. O Senhor está tirando agora com raiz e tudo pela sua santa palavra. O Senhor está tirando agora. Senhor está curando agora. Senhor está repreendendo esse mal agora. Sali manda lá maná, surianda lá maná, canta lá maná, cia lá maná. Glória ao nome do Senhor. Vocês creem, irmão? Era para encerrar a palavra. Vocês me conhecem, sabe que eu não sou de confete e nem gosto. Mas o Senhor tem um milagre, uma obra para fazer aqui. E o que Deus marcou para fazer hoje, vai fazer hoje. Santo é o Senhor. E Deus, nós tivemos uma reunião, elas comigo, as 3 irmãs diaconisas lá no escritório esses dias atrás, nem sei se foi quarta-feira, né? E na oração nós orávamos e dizíamos algo que o Senhor coloca as pessoas umas no caminho das outras. De propósito, para um servir de alavanca para o outro. E Deus une destinos, Marquinhos. Deus une propósitos. Sabia? Deus une histórias. Põe uma pessoa perto de uma outra que tem uma história parecida, porque um consegue ajudar o outro. É difícil falar do que você não sabe. Do que você não tem noção. Lembra aquela quarta-feira que você entrou a primeira vez aqui, Mônica? Eu sei que você é uma moça que está à disposição do reino de Deus. Você quer ver o primeiro milagre no seu ministério hoje? Você vai ver o primeiro, então. Então fica de pé para mim, por favor. Estou fazendo porque Deus está mandando. Ó, vai lá atrás da irmã Simone. Tem uma mocinha de blusa preta lá do lado do irmão Donizete. Hoje a tua depressão vai ser varrida aqui, filha. Nessa igreja. Esse espírito de morte que está em você vai sair agora. Vai lá, irmã Mônica, dá um abraço nela e repreende esse espírito da vida dela, no nome do Senhor Jesus. Tua tristeza vai embora hoje. No nome do Senhor Jesus, vai embora hoje, vai embora hoje, vai embora hoje. E a igreja pode dar glória a Deus, que o Senhor está limpando, está libertando, está curando, está mostrando que Ele é Deus, está reconstruindo. No lugar da morte, Deus põe vida, irmão. E como a Mônica passou por isso, ela sabe exatamente como é que faz. Deus seja louvado.